O legado do rei Salomão, sucessos e fracassos. Falaremos sobre o rei Salomão, que levou Israel a níveis sem precedentes de riqueza e esplendor. No entanto, a prodigalidade de sua corte levou ao aumento dos impostos, causando descontentamento entre os cidadãos e diferentes tribos de Israel. Exploraremos as verdadeiras razões do declínio de seu reino e o que aconteceu após sua morte. Salomão conduziu o seu reino a níveis de riqueza e esplendor nunca antes vistos. Durante mais de 40 anos, administrou o império com extremo rigor e estabeleceu nele um novo sistema territorial. Substituiu os territórios tradicionalmente atribuídos às 12 tribos de Israel por 12 novos distritos, aos quais alterou as fronteiras, e, para governar cada um deles, nomeou um governador. Cada território deveria sustentar a administração real durante um dos 12 meses do ano, e todos eles deviam obediência a uma instância superior, um governador de governadores, nomeados diretamente pelo rei. No entanto, a grande pompa e a desmedida opulência da sua corte acabaram por se tornar numa considerável sobrecarga para o tesouro público, o que o obrigou a aumentar os impostos. As exigências tributárias da coroa, unidas aos cultos politeístas que os estrangeiros, e as próprias esposas do rei, introduziram em Jerusalém, foram, segundo os textos bíblicos, os principais fatores de um descontentamento que, durante os últimos anos do reinado de Salomão, começou a tornar-se muito evidente entre os cidadãos da capital e entre as diferentes tribos de Israel. Os rabinos começaram a repreender o rei pela sua deterioração moral e religiosa, bem como pela prática de determinados costumes, como, por exemplo, o fato de as suas numerosas esposas lhe prepararem diariamente extravagantes alimentos que nunca chegavam a ser consumidos na sua totalidade. Os sacerdotes de Israel realçavam especialmente a responsabilidade da sua esposa egípcia, a qual acusavam de ter levado para Jerusalém 1000 instrumentos musicais diferentes, cada um deles destinados à adoração de um ídolo diferente, e de ter colocado sobre a cama do rei um dossel mágico, bordado com gemas que brilhavam como estrelas, que o levava a confundir o dia com a noite, o que chegou a impedir, em determinada ocasião, que Salomão praticasse no templo os obrigatórios ritos matinais. As razões do declínio do reino foram, no entanto, um pouco mais prosaicas. Embora a Bíblia garanta que, no final de sua vida, Salomão se tenha arrependido de todos os seus pecados de vaidade e soberba, o materialismo e a ganância já se tinham espalhado pela luxuosa corte do rei e entre os membros das classes mais favorecidas de Jerusalém, enquanto o povo vivia com dificuldades. Salomão, especialmente durante a última etapa do seu reinado, considera significativos privilégios à tribo de Judá, a qual ele próprio pertencia, o que alimentou contra ele os ressentimentos das restantes linhagens de Israel. Os primeiros a demonstrar a sua indignação foram os membros da tribo de Edom, descendentes de Esaú, que habitavam na zona sudoeste da atual Jordânia, e a eles seguiram-se a maioria das que habitavam no norte do reino. O desmembramento do Reino Unido de Israel começava a tornar-se evidente, embora apenas tenha vindo a materializar-se depois da morte de Salomão, que terá ocorrido por volta de 930 a.C. Sucedeu-lhe ao trono o filho Roboão que, contra a opinião do Conselho de Anciãos de Jerusalém, recusou reduzir os impostos sobre os israelitas, que se sublevaram quase imediatamente. 10 das suas tribos fundaram no norte, o seu próprio reino, o reino de Israel. As tribos de Judá e Benjamim formaram no sul, o reino de Judá. O reino de Davi fora dividido. A lendária sabedoria e o caráter quase divino que lhe foram atribuídos acabaram por lhe conceder poder sobre todos os seres vivos, os fenômenos da natureza, os espíritos e os demônios. Ao longo dos séculos, a sua figura acabou por se tornar numa espécie de demiurgo poderoso, ao qual foram atribuídas ações extraordinárias.
Os antigos cabalistas judeus afirmavam que as pedras do Templo de Jerusalém se levantavam e baixavam por si próprias, que Deus lhe dera um tapete de seda verde e fios de ouro capaz de transportá-lo pelo ar com mais 40.000 homens, e que foi-lhe revelado o livro dos segredos, através do qual governou sobre os demônios. O reino de Salomão foi marcado por um grande esplendor, mas também por uma série de fatores que levaram à sua decadência. A ganância, o materialismo e a divisão entre as tribos foram alguns dos motivos que aderiram à queda do Reino Unido de Israel. A história de Salomão é fascinante e sua figura ainda é lembrada como uma das mais poderosas da história de Israel. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre ela e não esqueça de nos acompanhar para mais conteúdos interessantes. Lembre-se de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar nosso canal para que possamos continuar produzindo conteúdos incríveis para vocês.